Eu estava com saudade de vocês. E eu louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Marcos Gregório. E através dele eu quero saudar toda a nossa diretoria, do nosso glorioso Comerge. Parabéns aos irmãos que têm mantido essa bandeira da busca da unidade da igreja erguida aqui no Rio de Janeiro. Quero saudar vocês. Davi está em algum lugar aqui. Está lá atrás, nosso pastor da Brasil para Cristo, em Teresópolis. Mais alguém aqui da nossa seita? Aqui, os meus lindos. Depois quero dar um beijo em vocês, viu? Quero que vocês levem um beijo para o nosso povo aqui no estado do Rio, tá certo? Quero louvar Deus pela vida do bispo Gerson Cardoso, meu amigo. Estou alegre demais de revê-lo. E nós estamos orando por você, torcendo por você, acreditando que Deus vai escrever uma história, vai continuar escrevendo uma história linda com você nesse país. Queridos, eu quero convidá-los a que vocês abram a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Capítulo 17. E nós vamos ler dos versículos 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quero louvar a Deus pela vida destes príncipes, destas princesas do Senhor, que se congregam aqui nesta manhã. Olhando para vocês, eu louvo a Deus pelo povo de Deus que Ele tem levantado aqui no estado do Rio de Janeiro. Há uma igreja no Rio. Jesus tem uma igreja no Rio de Janeiro que tem resistido nesse estado que é uma das portas espirituais do Brasil. E em nome do Senhor, tem se preservado. O Rio de Janeiro tem exportado para o Brasil muito do melhor que o país tem no ministério da palavra, no ministério de louvor, no ministério de intercessão. Há uma igreja muito quente aqui no Rio de Janeiro. E eu quero trazer a todo o povo, a toda a igreja do Rio de Janeiro, o abraço da igreja que está em São Paulo. Que o Senhor Deus continue fortalecendo, renovando e abençoando vocês. Muito obrigado a vocês pela grande contribuição que vocês têm dado como uma parte da igreja de Jesus nesse país, a toda a igreja em todo o território nacional. Como o evangelho tem prosperado aqui, como a igreja tem avançado no Rio. E eu pensava sobre isso
quando estava recebendo de Deus esta palavra para compartilhar com os irmãos. E embora essa palavra comece um pouco pesadinha, não se assuste comigo, porque vai ficando melhor à medida que nós vamos caminhando por ela. A Bíblia diz que Deus está agora chamando Moisés para uma audiência. E Deus, nesta conversa íntima e particular com Moisés, Deus abre o coração. E Deus está falando a respeito de uma nação, os descendentes de Amaleque, os amalequitas. E Deus está dizendo para Moisés: eu tenho um problema com eles. Eu vou eliminar essa gente. Eu vou apagar esse povo da face da terra. Há determinadas porções na Bíblia que nós precisamos de graça e precisamos que o Espírito Santo nos traga luz para nós podermos entender sem entrar em crise. Difícil às vezes entender, traçar um paralelo, uma conexão entre o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que é amor, o Deus que é capaz de amar um ser criado ao ponto de oferecer seu filho por causa dele. E me permita fazer uma reflexão com você. Se Deus é onisciente, significa dizer que Ele não somente sabe todas as coisas, mas Ele também Ele sabe de todas as coisas nas 3 dimensões de tempo: no passado, no presente e no futuro. Quer dizer que antes de Deus criar o homem, Deus já sabia que Ele ia criar Adão, e Deus já sabia que Adão ia dar problema. E se você está pensando isso que você está dizendo não está na Bíblia, eu vou lembrar um texto da Bíblia para ajudar você. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ora, por que é que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Era que no plano eterno de Deus, Deus que não é masoquista, Deus que ama seu filho, no plano eterno, Ele já tem o projeto da criação do homem, da formação do homem, e Ele já sabe que este homem vai dar problema. E mesmo sabendo do advento da queda no jardim, e sabendo que a única forma de trazer o homem de volta era vestir-se de carne e sangue e encarnar, mesmo sabendo que a única forma de trazer de volta o homem era permitir que o seu filho fosse pregado num pedaço de pau, antes da fundação do mundo, Deus, sabendo que o homem traria esse tipo de problema, Ele é capaz de amar tanto esse ser, que Ele, antes de criá-lo, e Ele podia não tê-lo feito, Ele decide criá-lo, e Ele, no plano eterno, sacrifica o seu filho. Ele decide a morte de Jesus antes de criar o homem. Ele cria, Ele faz o remédio antes da doença existir. Deus não reage à queda procurando uma saída para resolver o problema do homem. Antes da queda, Deus já tem a saída, Deus já tem a solução.
Agora, a dificuldade é traçar um paralelo entre esse Deus capaz de amar essa criatura a esse ponto e o Deus que fala com Moisés: eu vou eliminar Amaleque, eu vou riscar Amaleque. Eu, então, estou com a Bíblia aberta e vou lá para Deuteronômio, capítulo 25 e versículo 17 e 19 a 19. E eu encontro aqui um dos motivos pelos quais Deus está com problema. Ele tem um problema com Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então, olhe essa palavra, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças, a coisa é grave, a coisa é séria. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: nós não estamos lidando com Deus que está com raiva, nós não estamos lidando com Deus que teve a sua vaidade ferida. Deus tem um problema com Amaleque. A primeira vez que você vai encontrar Amaleque na Bíblia vai ser no livro de Gênesis, no capítulo 36 e no versículo 12. É a primeira citação de Amaleque. Amaleque é filho de uma relação extraconjugal de Elifas, que é filho de Esaú. Aí começa um problema. Amaleque é fruto de uma pessoa rejeitada por Deus, porque rejeitou Deus. Esaú foi um homem, um príncipe. Esaú nasceu marcado para ser patriarca, nasceu marcado para ser um sacerdote. Esaú foi um homem que nasceu marcado para ser um príncipe. Ele era o primogênito de Isaque. No entanto, você não vê a Bíblia falar, você não ouve falar, você não fala o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, porque houve um determinado momento que Esaú abriu mão de Deus. Ele abriu mão do seu papel no plano de Deus. Ele abriu mão do seu chamado. Ele abriu mão da bênção de Deus. E um moço que parece que tinha nascido para ser o segundo colocado, para ser o para ser o vice a vida toda, naquele momento em que Esaú abre mão, o segundo se torna primeiro, o último chega em primeiro, o menor se torna o maior, porque ele ama a bênção de Deus. E a Bíblia diz que depois disso, Esaú, quando cai em si, e ele busca com lágrimas e arrependimento o seu lugar de volta, ele não alcança. Você vai ver o desespero de Esaú, pedindo ao seu paizinho Isaque, já cego: pai, você não tem porventura uma bênção, uma bencinha, uma bênção pequenininha, está escrito lá, para mim? E que coisa, Isaque tinha ficado cego. Foi Deus quem fez Isaque ficar cego por causa de Esaú. Porque um dia, dentro de uma tenda, onde estavam apenas Esaú e Jacó, e Esaú estava com fome, voltando da caça, Jacó estava preparando uma comida, então Esaú diz para Jacó: me dá essa comida. Jacó é o pai do judeu. Ele diz: dá, não dou, eu vendo. Ele diz: quanto você quer? Eu quero que você me dê a bênção da primogenitura.
não tem mais nenhuma testemunha. Esaú diz: para que eu quero bênção primogenitura morrendo de fome? Diz que é sua. Só estavam os dois e Deus estava ali vendo. Naquele dia Deus rejeitou Esaú. E logo, dias depois, a vista de Isaque começou a ficar escura. Porque Esaú era o preferido de Isaque. E haveria um dia, um determinado momento, em que Isaque chamaria o seu filho primogênito, colocaria a mão sobre a sua cabeça e transferiria para ele a autoridade sobre a família. Colocaria a mão sobre a sua cabeça e transferiria a bênção do patriarcado. Então Deus, por causa da atitude de Esaú, a atitude velada, escondida, secreta, Deus começa a escurecer a vista. Aí Isaque diz: puxa, hoje gozado, eu estou com a vista cansada. Cada dia a visão de Isaque vai diminuindo, ele não sabe por quê. Eu imagino que eles oram, eles pedem a Deus, não acontece nada, até que chega um dia que ele fica completamente cego, por causa de um dia que estava no futuro. Chega agora o dia de passar a bênção, e ele chama Esaú e diz: filho, chegou a hora de transferir a bênção, está sobre mim, mas antes vai preparar para mim uma comida. Que coisa! Olha como as coisas se constroem. Olha como você a cada dia vai de encontro com a sua lavoura, comida. Deus chama Esaú para a mesma cena. Comida. Vai preparar para mim. E Esaú vai caçar. A mãezinha de Esaú e Jacó gosta mais do caçula. Fala: Jacózinho, o seu pai vai transferir a bênção e mandou Esaú preparar uma comida. Mas eu sei fazer a comida, seu pai gosta. Vamos fazer nós dois juntos. Nós não precisamos caçar, porque a comida, a caça está no quintal. Esse é assunto para outro dia. Agora volta. O Jacó, ele entra na presença de Isaque. Isaque está cego. Ele ficou cego por causa daquele momento. Se ele enxergasse, esse instante não aconteceria nunca. Ele frustraria o plano de Deus. Às vezes, Deus precisa nos cegar para nós não atrapalharmos o seu plano. Algumas vezes Deus precisa tirar alguma coisa de nós para nós não atrapalharmos o seu projeto. Então Deus tira a visão de Isaque por causa daquele momento. E chega Jacó, e Isaque come aquele prato gostoso, fala: ô Esaú, agora vem aqui, eu vou te abençoar. E o Jacó se ajoelha e escapa. Até aquele momento ele não tinha falado nada, mas escapa alguma coisa. O pai diz: chega mais perto, Esaú. E ele: deixa eu apalpar você, gozado. A mãezinha, já prevendo isso, mandou ele vestir uma roupa peluda. Diz: gozado, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Olha só. Mas como ele não enxerga, as suas mãos dizem para ele que aquele é o lugar, aquela cabeça era a cabeça onde ele tinha que ministrar a bênção. Ele transfere a sua bênção. E Jacó sai da sua presença. Naquele momento, o segundo se tornou primeiro. Naquele momento, ele acaba de se transformar o príncipe. Ele é o novo patriarca. E ele sai dali com a unção e chega a Esaú e diz: pai, eu cheguei. Esaú está esbaforido. Ele está atropelado. E o pai diz: filho, Esaú? Sim, pai, eu vim trazer comida. Mas filho, eu não quero mais comer, eu já comi. Ele tinha perdido a bênção por causa de comida, ele rejeitou por causa de comida, mas agora a comida que ele abriu mão da bênção porque tinha fome, ele trouxe para o pai não quer comer porque já não tem mais fome. E ele fica com um prato na mão e diz: olha,
o que Deus faz? E ele com um prato na mão, que o pai não quer mais comer, porque não tem mais fome, e o pai diz, filho, teu irmão veio antes de você, levou a bênção. Pai, não tem mais nada. Não. Então Deus diz para ele, não era a comida que você queria? Deus deu a Esaú o que ele quis. Pode ficar com a comida. E você sabe o que acontece dali para frente. A bênção acompanha Jacó para onde ele vai. Mesmo encontrando um Labão pelo caminho. Porque todo Jacó um dia encontra um Labão. Todo esperto um dia encontra alguém mais esperto que ele. Isso também é colheita, mas é assunto para outro dia. Agora, veja o que acontece. Este Esaú, rejeitado por Deus, ele produz frutos. E um dos frutos de Esaú, seu netinho, Elifas. E é o filho de Elifas, de uma relação fora do casamento, Amaleque. Alguma coisa acontece nesse moço, Amaleque, ele é diferente. Há um espírito que acompanha esse moço, que se mistura com o espírito desse moço. E você vai ver característica desse espírito que se levanta, determinado a lutar contra toda a decisão de Deus. Não há nada de Deus em Amaleque. Esse é o problema dessa nação. É porque Deus olha do céu para a terra e ele enxerga Amaleque. E ele diz, eu não me vejo em Amaleque. Porque quando os filhos de Israel saem do Egito e eles vão no deserto, eles vão para o projeto de Deus, Amaleque se posiciona atrás. Isso é um espírito. Amaleque quer confrontar. Amaleque não concorda com a decisão de Deus de estabelecer Israel em Canaã. Israel não concorda com a visão de Deus. Amaleque se sente injustiçado. Amaleque se sente surrupiado, dilapidado, lesado. Isso está impresso dentro dele, está no DNA espiritual. Então ele não enfrenta, ele não vem de frente, ele fica por trás. E Deus está olhando dos céus quando eles estão escondidos no caminho e ele sai ao encontro, olhando apenas quem está por trás, apenas os fracos. E quando eles olham, uma pessoa está fraca, eles ficam, Amaleque, ele está olhando. O alvo é o fraco. E ele vem por trás, Amaleque ataca por trás. Ele não enfrenta, ele aproveita a debilidade, a fragilidade, a fraqueza. Amaleque representa traição. Ele vem pelas costas e Deus está olhando quando Amaleque salta da moita, Amaleque salta das pedras, salta das cavernas e ele ataca quem vem por trás e de repente ataca quem por trás está fraco, está frágil. E muitas vezes o povo nem se dá conta por um bom tempo de que alguém sumiu, alguém desapareceu. Quem desapareceu? Os fracos, os cansados. Por quê? Porque é uma serpente no deserto com uma boca aberta, chamada Amaleque, que se alimenta dos fracos, que se alimenta dos cansados, que se alimenta dos fragilizados, e Deus olha para eles e Deus diz, eu não me vejo nessa gente. É daí que nós vamos ver o peso do tratamento de Deus com Saul. Interessante, você compara Davi com Saul. Saul, parece, foi muito melhor que Davi.
A ficha de Saul era mais limpa do que a ficha de Davi, por assim dizer. Davi, ele, pelo menos em uma situação, ele faz uma coisa que Saul nunca fez. E o que Davi faz é muito feio. E Deus cobra dele um preço, mas Deus não rejeita. Ao ponto de Deus dar testemunho de Davi, dizendo que Davi era o homem segundo o seu coração. E eu fiquei pensando e perguntei ao Espírito Santo, pedi para ele me explicar isso. Acontece que houve um determinado momento que o espírito de Amaleque seduziu Saul. Ele fez aliança com o espírito de Amaleque. Interessante que Davi cai, Davi peca, Davi faz uma bobagem, mas Davi está quebrantado, Davi está arrasado, arrebentado, e ele diz: Senhor, em pecado me concebeu a minha mãe, mas conforme a tua infinita graça, me dá a tua paz, me perdoa, me restabelece. E Deus se vê em Davi. Interessante, Deus consegue se enxergar em Davi, e Deus não se enxerga em Saul. E é por isso que Deus extirpa Saul. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, no versículos 2 e 3, Samuel diz a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque. Toda vez Deus se recordava, isso é um problema. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Isso não é brincadeira. Deus está dizendo: não quero que sobre nada. E aqui eu vejo um cirurgião, aqui eu vejo um médico interessado no corpo, em salvar um corpo. O médico que diz assim: eu quero que corte o dedo para salvar o pé, eu quero que corte esse pé para salvar a perna, salvar o corpo. E por mais que a decisão de cortar aquele dedo ou cortar aquele pé seja drástica, seja brusca, é uma decisão racional. Ele está dizendo: se eu não cortar, eu perco tudo. Então, você não está vendo o comportamento de um Deus que oscila entre o amor e a falta de amor. Você está vendo um Deus que ama a humanidade, a ponto de cortar da humanidade um dedo, um pé, uma perna, para salvar o corpo. E Deus diz: nenhuma criança vai sobrar, nem de peito. No versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas sobrou um. E Amaleque só precisa de um. Ele se reproduz. E olha versículo 9: Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente,
porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ele só destruiu o que não tinha valor. E ele separa o melhor gado, a melhor ovelha, e ele separa o rei. E havia um costume de que o rei derrotado em batalha, ele era mantido humilhado debaixo da mesa do rei vencedor, para comer das migalhas que o rei comia, para ser humilhado, para ser desonrado. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei a intenção de Saul quando ele faz isso, mas a verdade é que Deus havia dado uma ordem: destrói todo mundo, e ele poupa o rei. Parece que a atitude de perdoar é generosidade, nesse caso é estupidez, nesse caso é idiotice. Há determinadas coisas não se perdoa, há determinadas coisas que se corta. Jesus diz que o trigo e o joio crescem juntos, para que você não corra o risco de cortar o trigo junto com o joio, mas Jesus também diz: quando crescerem, então o trigo será separado, e o joio será separado, e será queimado. O joio é destinado para ser queimado, o joio não é perdoado, o joio é queimado, o trigo é separado. Acontece que há um momento para não mexer com o joio, é o momento em que se pode confundir o joio com o trigo, mas há quem pense que porque o joio não está sendo tratado como joio, Deus está sendo piedoso. Acontece que Deus tem um tempo para cuidar do trigo, e Deus tem um tempo para tratar do joio. Agora que Deus trata, Deus trata. Agora, Deus olha do céu, Deus não se vê, oh querido. Quando você vai lá para as primeiras páginas da Bíblia, você se encontra com um Deus feliz, que se relaciona com Adão, e que vem ao cair da tarde, para a sua comunhão devocional, a comunhão de Adão com Adão. E um dia a Bíblia diz que Eva faz com que Adão, junto com ela, coma o fruto proibido. Havia milhares de árvores no jardim, milhares de tipos diferentes, espécies diferentes, e Deus disse: dessa vocês não podem comer. A serpente conversa com Eva e diz: o que Deus falou para você a respeito dessa árvore? Ele disse: o dia que nós comermos, nós vamos morrer. A serpente diz assim: Deus te enganou, porque o dia que você comer, você vai ser parecida com ele. Aquele momento, ele consegue descolar Eva de Deus. Eva começa a sonhar com aquilo que ele está propondo. Você vai ser parecida com ele, você vai ser semelhante a ele, você vai saber todas as coisas. E ela come. A Bíblia lá na frente vai dizer que Eva foi tentada e caiu. A Bíblia diz que Adão não foi tentado, mas ele comeu do fruto que Eva estendeu a ele. Por que Adão comeu daquele fruto sem ser tentado? Porque Adão sabia que Deus ia chegar no fim do dia. Deus não falhava, Deus não faltava ao encontro, Deus não chegava atrasado, e Deus sabia que quando chegasse, ele ia perceber que a Eva tinha feito alguma coisa errada, e ela ia ter que sair daquele jardim. Haveria um juízo para Eva. Adão, por amor a Eva, ele naquele momento amou mais Eva do que a Deus, ao ponto de dizer: eu não tenho a menor vontade de comer esse fruto, mas eu vou comer, porque o que acontecer com ela vai ter que acontecer comigo. Se ela vai pagar algum preço, então vai ter que cobrar de mim também. Naquele momento, Adão se descola de Deus.
de tal forma que ele e Eva agora se olham, se descobrem nus, e quando chega a hora certa, Deus vem, eles percebem que Deus está vindo, eles se escondem, e Deus pergunta: onde estás, Adão? E essa pergunta não é cínica, não é pergunta de um Deus que não sabe qual é a moita que Adão se escondeu, porque se houvesse uma moita capaz de esconder o Adão de Deus, Deus não era o Deus da Bíblia. Porque não há moita, não há fortaleza, não há buraco que uma pessoa possa se esconder dos olhos do Senhor, que tudo vê. Mas por que Deus pergunta onde está Adão? Deus não está perguntando daquele sem vergonha atrás da moita. Deus está perguntando daquela parte de Adão que ele perdeu na estrada. Adão, onde está aquela parte de mim em você? Eu não estou me enxergando mais em você. E sabe por que Adão não pode ficar dentro do jardim? Não é porque Deus está zangado, não é porque a vaidade de Deus está ferida, o ego de Deus foi arranhado, é porque o jardim era um lugar para estar o espelho de Deus, aquela pessoa em que Deus se olhava nele, se enxergava nele, porque quando Deus criou Adão, diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus olhava para Adão como espelho, se enxergava nele, mas quando ele se descolou de Deus, Deus não se enxergava mais nele, portanto não podia mais ficar ali. O jardim representava um certo estágio espiritual, onde só pode ficar aquelas pessoas que têm de Deus, têm muito de Deus, têm de Deus nele. O maior roubo que Satanás fez, efetuou na vida de Adão, foi tirar essa roupa de Deus que tinha em Adão. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro homem nos tirou do jardim, o segundo nos levou para o jardim. Lá na cruz do Calvário, o vizinho de Jesus diz: Senhor, hoje mesmo, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, estarás comigo no jardim. Sabe por quê? Porque o jardim é um lugar onde estão as pessoas que têm essa roupa. Elas estão vestidas de Deus. Quando Deus olha, ele se vê. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que aquela pessoa que nasce em Jesus, ele é revestido de Jesus. O que é isso? Você é a mesma madeira de acácia, mas quando nasceu de novo, você recebeu uma roupa. Quando Deus olha para você, ele se vê em você, porque ele vê Jesus em você. E esse é o problema do diabo com você, e é o problema do diabo com a igreja, porque quando Satanás olha para você, ele vê Jesus, ele vê Deus. E sabe, este é o grande drama da igreja do século 21, esse é o nosso grande desafio, é nós não perdermos Deus. Nós nunca tivemos o que temos hoje. Nós somos a igreja mais rica de todos os tempos. Nós somos a igreja mais próspera de todos os tempos. Nós somos a igreja que tem a maior densidade de revelação que qualquer outro tempo a igreja já teve. Nós somos a igreja que tem a maior quantidade de doutores em todos os assuntos que você imaginar. Em todos os tempos nunca houve uma densidade de conhecimento, um cabedal como essa igreja de hoje, do século 21 tem. Nós somos a igreja que tem o poder político, nós somos a igreja que tem a influência política, nós somos a igreja que construiu as grandes catedrais no Brasil, que tem construído templos, que tem patrimônio no Brasil e no mundo. Nós somos a igreja que hoje elege políticos, e hoje um presidente da república precisa conversar com a igreja evangélica no país, porque ainda não elege um presidente, mas define uma eleição. Nós somos uma igreja hoje que tem o melhor da música no mundo não está fora da igreja, está dentro da igreja.
O melhor da música está aqui, música do céu, música de qualidade. Nós temos os melhores músicos, nós temos os melhores oradores, nós temos os melhores palestrantes. As mentes mais brilhantes do mundo estão dentro das nossas igrejas. Deus está nos dando um tempo tremendo. Tudo que nós precisamos, nós temos. Hoje Deus tem nos dado televisão, Deus tem nos dado rádio, nós temos mídia. Nós temos o que nós nunca tivemos. E o grande desafio é que no meio de tudo isso, nós não percamos Deus. O grande desafio é Deus olhar do céu para nós e conseguir ainda se enxergar no nosso meio. Queridos, nós temos visto tanta coisa. Nós temos visto e ouvido tanta coisa. Que quando nós olhamos para algumas situações, algumas pessoas, nós temos dificuldade de ver onde Deus está nisso. Há pregações nós ouvimos e ficamos tentando discernir onde Deus está nisso. A literatura que nós produzimos e depois ficamos procurando onde Deus está nisso. Há projetos que parecem ser projetos do reino e Deus não está neles. Parece que temos dedicado a vida fazendo um tipo de bolo. Alguém me disse que chegou uma pessoa diante de Deus levando um bolo. Passou a vida inteira, 40 anos, fazendo um bolo de baunilha. E trouxe para Deus. O que você fez, Senhor? Passei 40 anos fazendo bolo de baunilha. E Deus disse, que pena, eu não gosto de bolo de baunilha. Queridos, hoje nós somos pastores, somos bispos, somos apóstolos, nós somos muita coisa. E a grande questão é o quanto de Deus existe em nós. O quanto de Deus existe em nossas relações. O quanto de Deus existe na nossa comunhão. O quanto de Deus existe em nós como igreja. O quanto de Deus existe em nossos projetos. O quanto de Deus existe nos nossos sonhos. O quanto de Deus existe no nosso trabalho. Porque todo trabalho que eu faço para o reino e que não tem nada de Deus nele, tem minhas motivações, tem minha vaidade, tem minha alma, você pode acreditar que tem Amaleque no meio, Amaleque está metido nisso. Quantas são as pessoas que temos visto pelo caminho, vítimas dessa serpente. Senhores, são pastores, são líderes, são homens de Deus, mulheres de Deus. Vocês sabem que vocês só estão em pé porque Deus tem ajudado muito vocês. Porque, e aí eu não estou falando de pecado, não estou falando de tentação, eu estou falando de quantas vezes vocês já tiveram que enfrentar nas costas de vocês o espírito de Amaleque. De Amaleque que fica na expectativa do seu momento de maior fraqueza, de maior fragilidade, do Amaleque que te ataca por trás, do Amaleque que vem pelas costas, do Amaleque que está esperando o momento certo de te atacar e que muitas vezes tem feito isso, mas Deus tem entrado na história e tem dito não, eu vou deixar até ferir, mas essa pedra para que ele enxergue a glória, para que ele enxergue um pouco mais. Agora, Deus tem poupado você. Deus tem preservado. Você tem sentido o hálito de Amaleque. Você pode, às vezes, ter sentido até o cheiro de Amaleque. Você pode até ter percebido a presença de Amaleque. Mas tem se cumprido na sua vida a palavra que diz, vão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Você tem sido poupado, tem sido preservado. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um sonho na sua vida. E esse deserto não vai ser a sua sepultura. Esse deserto não vai enterrar o sonho de Deus em você. Você saiu do Egito, vai entrar em Canaã.
você vai ser estabelecido na promessa que Deus disse que ia fazer. Deus não era um inconsequente quando disse a você o que Ele pretendia, quando lhe mostrou seus sonhos, o que Ele começou, Ele tem capacidade para terminar. O que Ele diz que você vai ser, você vai ser. O que Ele diz que você vai ter, você vai ter. Onde Ele diz que você vai estar, você vai estar. Queira Amaleque ou não. Agora, só há um jeito de vencer Amaleque. Eu me lembro ainda, próprio Davi lá na frente, por causa desse gesto de Saul. Em Ziclag, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, versículos 6 até o 8. Davi está no meio, vivendo com os filisteus por um tempo, estava perseguido pela pessoa que deveria apoiá-lo, e ele sai com os filisteus para a batalha, mas os filisteus, os príncipes dizem, ele não pode ir conosco, porque no meio da batalha ele pode se virar contra nós, e eles agradecem a gentileza, mas mandam ele de volta, e quando ele chega a Ziclag, a cidade está incendiada, e os amalequitas foram e saquearam a cidade. Eles atacaram nas costas, eles estavam à espreita, esperando o momento que Davi ia sair de casa com seus valentes, porque Amaleque é covarde, Amaleque ataca desse jeito e trabalha desse jeito. E quando Davi chega, as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, os bens foram levados, e os seus soldados perdem a cabeça. Eles estão culpando Davi pela tragédia que acontece em casa, e Deus vem, interfere e diz para Davi, Davi pode se levantar, porque essa peleja não é sua, Amaleque é problema meu, levanta que eu vou te dar vitória, vai atrás deles. E a Bíblia diz que Davi vai atrás e Deus restitui a ele tudo o que Amaleque havia levado, ataca por trás. Agora, há uma maneira só de vencer Amaleque. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Agora veja que Moisés coloca para Josué todo um ritual de uma batalha espiritual. Ele sabe que lutar contra Amaleque é lutar contra um espírito e não contra um povo. Veja o que ele faz. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Veja se não é uma batalha espiritual. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur ficaram segurando as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. É uma batalha espiritual que acontece. Moisés tem essa noção. Ele sabe que não está lidando com um inimigo comum, com um povo, uma nação qualquer. Ele sabe que existe uma implicação espiritual. E é tão pesado que ele, como líder espiritual, sente um cansaço que não é normal.
Então precisam subir 2 irmãos e segurarem as suas mãos, porque Amaleque só se vence assim, de mãos dadas. Amaleque se vence de mãos dadas. Quando eu recebi de Deus essa palavra para trazer a vocês hoje, eu quero confessar a vocês que eu estou olhando aqui uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora, uma igreja abençoada. Quero dizer que eu reconheço a autoridade de Deus em vocês, a bênção de Deus em vocês. E eu reconheço que para o Israel de Deus, para o projeto de Deus, para obstaculá-lo, sempre vai ter um Amaleque. Mas eu vim trazer hoje uma palavra. Eu vim trazer hoje aqui para você uma palavra. Todo mundo aqui nas suas costas tem um espírito de Amaleque. Ninguém de Deus pense que nas suas costas não há um Amaleque à sua espreita. Toda igreja aqui representada tem um Amaleque à sua espreita. E quando você vê alguém caindo no campo de batalha, alvejado por Amaleque, não festeje, não se alegre, porque quando você aponta para uma televisão, para um rádio, para um jornal, e diz: eu sabia que um dia isso ia acontecer. Quando você celebra a queda de alguém alvejado por Amaleque, é porque o espírito de Amaleque já está encantando você, e você pode ser a próxima vítima. Nós temos o espírito de Amaleque atrás de nós, na espreita. Interessante, Deus podia mandar um raio, fulminar, ia morrer muita gente. O problema não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas o espírito de Amaleque, Deus não o destrói. Haverá um dia que Deus vai expô-lo. Mas os amalequitas Deus entrega nas nossas mãos. E Ele diz: vocês têm que tirar da terra, extirpar da terra os amalequitas. E o que é o espírito de Amaleque? É o despregamento, o descolamento de uma pessoa, de uma comunidade, de uma nação, de um país, do Espírito de Deus. Quando se descola e Deus olha para ele e Deus não se vê, aquilo é um espírito de Amaleque. Ele vai se levantar contra alguém. Ora, eu falei sobre Saul. Quando Saul se descolou de Deus, o que é que ele fez? A primeira coisa, começou a se levantar contra Davi. Queria matar. Ele não se alegrava no sucesso daquele moço. Ele não se alegrava na vitória daquele moço. Quando as pessoas diziam: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares, ele tinha que pegar uma lança. Ele ficava tão endemoniado que ele tinha que jogar a lança contra Davi. Ele tinha que perseguir Davi, apesar de ser seu genro, e ele queria a vida dele. E você vai ver Saul oscilando em algumas atitudes gentis com Davi, e você vai ver Saul oscilando em atitudes de raiva, de ódio. É o espírito de Amaleque.
quando o espírito de Amaleque seduz o seu espírito, ele começa a descolar você do espírito de Deus, do plano de Deus, da engrenagem que move o reino de Deus, e ele começa a fazer você também perseguir as pessoas, e você começa a não ter alegria naquilo que alegra o corpo, você começa a não celebrar aquilo que é de Deus no meio da igreja, você começa a não se alegrar com o crescimento, com a vitória, com a bênção que Deus dá às pessoas. Quando você vê alguém tombando no campo de batalha, não celebre, não festeje. O espírito de Amaleque teve uma vitória, culpa nossa. Alguma coisa deu errado, alguma coisa falhou. Quando alguém é derrubado no campo de batalha, pego por trás, atacado por Amaleque, é hora de Moisés subir um monte. Talvez está faltando isso. É hora de Moisés subir ao monte. Alguém tem que subir ao monte. Quem tem autoridade tem que subir ao monte. E não pode subir ao monte com as mãos vazias. Tem que levar a vara de Deus. Tem que levar o cajado. Tem que levar a vara de Deus para o monte. É hora de luta espiritual. É hora de gemer. É hora de enfrentar, de confrontar. É hora de orar e de pegar na espada. É hora de dar as mãos. E nessa manhã, quando eu olho e vejo irmãos de tantas denominações diferentes, eu olho com muita esperança, porque nessas mãos dadas, pastor Marcos Gregório, está o segredo para nós vencermos o espírito de Amaleque. Não existe oração para vencer o espírito de Amaleque. Não existe um salmo que vença o espírito de Amaleque. O que vence o espírito de Amaleque são as mãos dadas. Quando nós damos as mãos, quando nós nos abraçamos, quando nós protegemos as costas uns dos outros, então nós estamos vencendo o espírito de Amaleque. E eu quero hoje dizer uma coisa a vocês. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho hoje uma responsabilidade com vocês. E vocês têm uma responsabilidade comigo. Me perdoe o exemplo, me permita a liberdade. À sua frente está guardada. Interessante que a Bíblia diz que o Senhor está na sua frente, na sua retaguarda, lhe guardando. Agora, as suas costas, Deus deu para mim. As suas costas são o meu patrimônio. As suas costas são o legado que Deus me deu. O meu território está aqui. O meu território começa nas costas do meu companheiro. Se depender de mim, Amaleque não vai tocar suas costas. Se depender de mim, Amaleque não vai ferir você pelas costas. Se depender de mim, Amaleque não vai tocar você pelas costas. Pela frente, se ele vier, eu sei que ele cai por terra. Você está enxergando, você está lutando, você está vendo. Agora, pode ir tranquilo, irmão, suas costas estão guardadas. Pode ir tranquilo, as suas costas estão guardadas. Se você tem nesta manhã esse desejo, esta alegria, se o Espírito lhe toca, se você pode fazer essa aliança com alguém, abraça alguém perto de você, diz para ele: as suas costas são o meu território, e se depender de mim, Amaleque não vai tocar suas costas, ele não vai ferir você. Eu tenho aliança com você, eu vou proteger a sua vida, eu vou proteger as suas costas. Pode continuar, as suas costas são um problema meu. Se depender de mim, Amaleque não lhe toca. As suas costas estão guardadas. Abrace 2, 3, 4 pessoas perto de você. Abrace 2, 3, 4 pessoas. Todos nos coloquemos em pé, queridos. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Estenda as mãos para cá na direção do pastor Marcos Gregório e diga: se depender de mim,
As suas costas estão guardadas entre você e eu. O espírito de Amaleque está derrotado. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Amaleque, ele quando quer entrar numa casa e destruir uma casa, a única maneira dessa casa ficar de pé é ela estar de mãos dadas. Talvez você esteja aí ao lado do seu esposo, da sua esposa. Fala para ele: se depender de mim, as suas costas estão guardadas, querido, querida.